Vamos dar continuidade aos nossos aprendizados. Agora na página 17. Outros métodos de desdobramento de uma mistura. Além dos métodos aí de ser utilizados no tratamento de água, né, que já falamos, que é a floculação, que você coloca ali um coagulante, no caso o sulfato de alumínio, que faz com que partículas menores se agreguem, seguido ali da decantação, onde essas partículas vão pelo efeito da gravidade indo ao fundo ali da sua mistura. Também dentro ali na decantação falamos do funil de decantação, aonde temos um desenho aqui, uma imagem desse funil aqui na página 12, onde você consegue separar líquidos immiscíveis aí com diferentes densidades. E também falamos, dentro ainda da decantação, da centrífuga, onde essa centrífuga, ao girar com recipientes ali que tem uma mistura, ela obriga ali, por ação da força centrífuga, que a parte mais densa dessa mistura vá para o fundo ali, fazendo uma espécie de decantação forçada. Também falamos já da filtração, onde você tem um filtro que funciona como se fosse uma peneira, ele tem ali poros que permite a passagem ali do líquido, ou se houver uma solução aonde você tem o soluto com partículas de até 1 nanômetro, também passa por esse filtro. Então, partículas de 1 nanômetro a 100, dependendo dos autores, de 1 a 1000, alguns autores chamam aí de coloides, só são filtrados por ultrafiltros, e o filtro comum filtra de 1000 nanômetros em diante, né? E existe ainda dentro da filtração a filtração a vácuo, onde você tem um filtro colocado sobre um recipiente com baixa pressão que força a passagem desse líquido. Dentro ainda do tratamento de água, existe o processo de fluoretação, onde é adicionado o flúor, pois evita a formação de cáries, e de desinfecção. No Brasil aí usa-se geralmente o cloro. Também existe a possibilidade de desinfecção aí por ozônio e outras formas, tá? Temos outras formas aí de separação de misturas. Uma delas, aqui na página 17, é falado da sifonação. A sifonação, ela permite a separação aí entre misturas heterogêneas, então que há fases diferentes, líquido-líquido, aqui como exemplificado nesse desenho, onde há líquidos immiscíveis, eles não estão misturados, então, a característica da mistura heterogênea, onde um líquido é mais denso do que o outro. Um fica em uma região do recipiente mais abaixo e outro em uma região mais acima. É colocado aí um sifão que fica próximo à interface aí, à borda do final de um líquido e o início de outro, e é feito ali o processo de sifonação, onde você puxa por baixa pressão o líquido onde a ponta do sifão está, e ele começa a puxar esse líquido, né? E vai podendo separá-lo em outro recipiente. Também existe a possibilidade de usar a sifonação em uma mistura líquido-sólido, onde você coloca esse sifão, a entrada do sifão no líquido, e é retirado ali por baixa pressão o líquido que está sobre esse sólido. Vocês conseguem perceber que esse processo não é 100% eficaz, afinal de contas,
quando é líquido, imagine que você tem óleo e água, e por sifonação você começa a remover o óleo, que é menos denso, em cima dessa água. Você, ao chegar muito próximo do final desse óleo, você tem que parar a sifonação, porque senão acabará levando a água junto. Então algum óleo ainda sobra. E no líquido sólido acontece algo semelhante, pois você não vai conseguir, por exemplo, num caso onde você tem ali água e areia, você não irá conseguir tirar toda a água dessa areia, essa água ainda ficará uma certa quantidade na areia, essa areia ainda estará molhada ali, então ele não é 100% eficaz. Temos ainda como outros processos de desdobramento de uma mistura, né, de separação de mistura, a peneiração. A peneiração serve aí numa mistura sólido, onde você tem um sólido que possui um tamanho diferente. Então, um exemplo fácil aí é quando você tem pedriscos ou grânulos de terra misturado com areia. E você começa a peneirar esta areia, permitindo que a areia menor passe ali pelos buraquinhos que existem nessa peneira e as partículas maiores de terra ou de pedrisco seja retirado. A catação é um método aí bastante simples, aonde com a mão você vai retirando algo de uma mistura. Por exemplo, catar feijão, onde você vai tirando cascas, alguma pedrinha, alguma impureza que está ali no feijão. Ventilação, você passa uma corrente de ar no meio de uma mistura sólido-sólido, aonde um desses sólidos é mais leve do que o outro, e ele é levado, empurrado com o ar embora. E aqui nós temos como exemplo a palha do arroz. Você tem ali arroz descascado e a palha dele. Quando você passa ar por essa mistura, um jato de ar por essa mistura, esse vento aí vai levando a palha embora. Tá? Separação magnética, que você precisa ter ali ao menos um dos componentes dessa mistura ser um metal que sofre atração magnética, e você passa um ímã por meio dessa mistura e vai separando. Imagine uma situação onde você teria ali malha de ferro misturada com areia. Se você passar um ímã ali nessa mistura, o ferro é atraído aí para o ímã e vai sendo removido, vai sendo separado da areia. Dissolução fracionada, quando você possui aí dois sólidos em que um se dissolve em um solvente e o outro não. Imagina a seguinte situação: você está aí em um acampamento com a tua família e derruba o sal que seria utilizado aí na semana toda. Esse sal cai sobre a areia. Como que você poderia estar retirando, separando aí o sal da areia? A areia, ela não se dilui com água e o sal sim. Você pegaria essa mistura de sal e areia, misturaria com água, haveria aí a dissolução do sal, da areia não, por isso dissolução fracionada. Separaria esta mistura água, areia e sal em um filtro, a areia ficaria retida no filtro, a água e o sal não. Caso você precisasse da areia, você já teria a areia separada aí. Caso você, especificamente nessa suposição que estou falando, queira o sal, você poderia fazer a vaporização, que pode ser através aí da destilação. Levigação. A levigação é um processo em que você tem sólidos, em que um tem uma densidade maior do que o outro. É utilizado aí muito em garimpos, porque o ouro ele é bem denso, ele é bem mais pesado do que partículas de pedra ou pedacinhos de rocha ou de areia. Quando você pega ali o sedimento do fundo do rio ou de qualquer outro lugar e coloca em uma bateia, que é aquele prato, uma espécie de um prato que os garimpeiros usam, joga um pouco de sedimento ali e permite que passe uma corrente de água por esse sedimento, por essa bateia, que vai levando ali os sedimentos mais leves, os menos densos.
E o ouro, por ser muito denso, continua no fundo, né? A destilação, ela separa misturas homogêneas e ela pode ser tanto simples, aonde no caso aqui imaginário da água e sal, você ao precisar da água, você ferve essa mistura, coloca essa mistura em ebulição, coleta o vapor, resfria esse vapor, né, condensando a água, e essa água estará separada do sal. E o sal se manterá no recipiente aonde você colocou em ebulição. Ainda a destilação fracionada, por exemplo, água e álcool. Você tem ali água e etanol. E na destilação fracionada, você se vale aí dos pontos de ebulição diferente. O etanol, ele entra em ebulição, ele deixa de estar líquido e passa a gasoso, ele vaporiza em torno de 78,4 graus. Quando ele entra em ebulição, nessa temperatura, a água ainda se mantém líquida. Então, se você pega uma mistura de etanol e água, uma solução alcoólica, né, como se diz, e eleva a 79 graus Celsius, o etanol se torna vapor e a água ainda continua líquida. Se você precisa do etanol, você colocará um coletor para esse vapor, resfriará esse vapor a menos de 78,4 graus e coletará em um recipiente. Se você precisa da água, é só aquecer a mistura e permitir que o etanol, o vapor, vá embora, né? Que ele se torne vapor e seja liberado ali da sua mistura alcoólica. Ainda a flotação, que seria mais ou menos o contrário da sedimentação. Na flotação, você tendo ali uma mistura que possui sólidos, né? Você tem ali sólidos misturados com líquido, você injeta bolhas de gás, bolhas de ar, né? nessa sua mistura, e essas bolhas vão aderindo ali aos sólidos, fazendo com que eles boiem, né, que eles flutuem. A palavra flotação deriva até de flutuação. Então, enquanto a sedimentação você espera que vá ao fundo do seu recipiente as impurezas, a flotação você permite que ele suba, que ele flutue por injetar ar, por injetar gás, né, não necessariamente apenas o ar, nessa mistura, que essas bolhas de gás aderem ao sólido e faz com que flutue aí essas partículas. Importante, você consegue fazer essa separação aí através da flotação com colóides, que são ali quando você tem partículas com menos de 1000 nanômetros. Alguns autores aí reafirmam que tratam colóides de 1 a 100 nanômetros e outros ali até 1000. Né? Então, partículas de colóides ali você consegue separar, partículas muito pequenas, você consegue separar aí nessa mistura com essa técnica. Aqui temos o exemplo das duas formas que a destilação pode existir. A simples, perceba aqui que há um recipiente onde há água e sal, um balão de vidro. Ao aquecer essa mistura, a água se torna vapor, ela se volatiza, né? E o sal não, ele se mantém sólido. O sal fica aqui dentro do balão de vidro. O vapor ele é coletado aqui por uma saída para ir para o condensador. O que o condensador faz? Imagine que o condensador é uma espécie de um cano de vidro e que esse cano está dentro de um outro maior, por onde passa a água fria. Então, o vapor passa no meio de um caninho que está sendo resfriado constantemente por água fria. E esse vapor, então, se condensa, ele volta a ser água líquida e é coletado aqui por um Erlenmeyer. Esse é o processo aí
lógico que não em pequena escala, igual está representado aqui, mas para a produção aí de etanol, aonde após a garapa da cana fermentar e esse fermento produzir etanol, é separado aí o etanol da água. Você coloca aquela mistura de água e etanol, né, e o fermento, que é o mosto, e aquece. E assim você separa o etanol ali da mistura água e etanol. E também você poderia estar separando um sólido dissolvido da água, no caso aqui o sal, então poderia ser açúcar ou qualquer outro. E existe a destilação fracionada, muito utilizada aqui no caso de torres de petróleo, né? Como assim? O petróleo cru, chamado aí de petróleo cru, é uma mistura homogênea. E para fazer a destilação, para separar ali a gasolina do petróleo, o asfalto, a parafina, gás, o óleo diesel, o óleo lubrificante, é feito um processo aí de destilação fracionada, que utiliza esse esquema aqui de uma torre de destilação. Sai ali do armazenamento, é bombeado esse petróleo para uma fornalha, onde ele é aquecido e seus componentes vão passando para o estado gasoso. Ele é aquecido aí a uma alta temperatura, ele está dentro de tubos, né, do encanamento, ele não é colocado direto ao fogo, porque senão ele queima, né? E com o aquecimento dele nessa tubulação, seus componentes aí são postos quase todos, né, os que se volatizam, todos aí no estado gasoso. Isso aí acima de 550 graus. Os compostos com maior massa molar, né, os que têm aí mais carbonos juntos aí com o petróleo, é essencialmente formado aí por cadeias carbônicas, ou seja, vários carbonos ligados, mais pesados não sobem, eles não se volatilizam e ficam líquidos na parte inferior. No caso aqui representado como resíduos, né, a parafina e o asfalto. Então esse petróleo é aquecido, parte dele não se gaseifica, né, não se volatiliza, e é a primeira separação aí, que é a parafina e o asfalto. As demais frações que viraram gás aí sobem pela torre, pois estão gasosos, que possuem algumas estruturas aqui que eu chamarei de pratos. Essas estruturas permitem a entrada do gás, mas esses pratos estão com a menor temperatura do que o vapor que está chegando. E essa menor temperatura faz com que algumas substâncias se condensem. Tá? Então você tem aqui o vapor entra, o que não é vapor já é separado, passa pelos primeiros pratos, né, que estão na temperatura menor do que o vapor, então faz com que esse vapor abaixe a sua temperatura, e algumas substâncias aí que tem um ponto de ebulição menor do que a temperatura que está esse prato, continua o vapor. O que tem uma temperatura maior de ebulição, eles se liquefazem aí, né? Se transformam em líquidos e são separados. Então é nessa ordem. Quanto mais frio a temperatura de ebulição, quanto mais baixa a temperatura de ebulição, vai ficando mais acima a separação desses compostos. Então você tem aqui o óleo lubrificante, que ele se transforma em vapor a uma temperatura mais alta do que o óleo combustível. Então, aqui nessa temperatura, que está mais baixa do que ele saiu da fornalha, ele deixa de ser gás e se liquefaz e é separado. Continua na torre de fracionamento e entra em contato com outro prato que está a uma temperatura ainda mais baixa do que o óleo lubrificante. E alguns desses compostos, no caso o óleo diesel,
ele deixa de ser vapor e passa a ser líquido. Outros compostos que ainda continuam vapor, porque eles só irão se liquefazer a uma temperatura mais baixa, seguem mais acima na torre. No caso aqui, a querosene é separada a uma temperatura mais baixa do que estava o óleo combustível. E assim por diante, passando pela gasolina e o gás. Ok? Galerinha, essas aí foram mais algumas formas aí de separação de misturas. E por hoje é só. Tchauzinho, fiquem com Deus e até a próxima aula.